O juiz, ao admitir a ação de despejo e deferir a liminar de despejo, ele determinará a expedição de um mandado de despejo liminar, claro, e o réu vai ser intimado para desocupar o imóvel e também citado para apresentar a resposta. Então o réu será intimado para desocupar, intimado a decisão que decretou, deferiu o despejo e também citado para apresentar a resposta. O réu pode apresentar contestação e eventualmente reconvenção. Embora na prática seja muito difícil de visualizar, não é tão fácil, não é tão simples visualizar algum interesse do réu em apresentar reconvenção, mas é plenamente possível, tá bom? Quando o réu é citado, ele pode adotar os seguintes comportamentos. O que o réu pode fazer? Primeira coisa, o réu pode interpor recurso contra a decisão que deferiu a liminar de despejo. Que recurso é esse? Agravo de instrumento, artigo 1015, inciso 1 do CPC. Por quê? Porque a liminar de despejo é uma tutela provisória e contra a decisão que defere a tutela provisória cabe agravo de instrumento. E contra a decisão que indefere a tutela provisória, cabe também agravo de instrumento. Então significa dizer que se o juiz indeferir o pedido de liminar do autor, o autor também pode interpor o agravo de instrumento. Segundo comportamento do réu, apresentar contestação e eventualmente reconvenção. Nessa contestação nós temos uma, digamos assim, ampliação do leque de opções em termos de tese defensiva. Como assim? O réu na contestação em uma ação de despejo pode alegar questões processuais diversas e questões de mérito diversas também. Quando a ação de despejo estiver fundada na ausência de pagamento, no inadimplemento do réu, fica muito difícil a apresentação de uma defesa de mérito. Basicamente, ou o réu vai dizer que ele pagou e apresentar os comprovantes, ou ele vai se limitar a discutir questões processuais. Mas nas outras hipóteses de despejo, aí o réu tem um leque maior de opções em relação às teses defensivas. Nós vamos admitir praticamente todas as teses defensivas possíveis aqui de mérito, tá bom? Então, em relação à contestação, o réu pode apresentar questões processuais e questões de mérito. Em relação à reconvenção, teoricamente admite-se também reconvenção, desde que haja o quê? Uma conexão entre a reconvenção e o pedido de despejo, ou entre a reconvenção e a própria defesa de uma forma geral. Então, por exemplo, o réu pode apresentar uma contestação e também promover uma reconvenção pleiteando indenização por danos materiais ou morais. Imagine que o locador foi até a porta da casa do réu, cobrou o valor do aluguel e agrediu verbalmente ou até fisicamente esse locatário. Teoricamente, nas próprias ações de despejo, me parece que cabe aqui pedido reconvencional, tá bom? O réu pode ainda, no prazo da contestação, qual é o prazo? 15 dias, purgar a mora. Aqui nós temos algumas questões interessantíssimas sobre a purgação da mora. A lei fala emendar a mora, significa o quê? Purgar a mora, pagar a dívida. No prazo da resposta, no prazo da contestação, que é de 15 dias, o réu vem em juízo e simplesmente paga a dívida. Essa é a purgação da mora. Artigo 59, parágrafo 3º da Lei de Locações. Qual é o prazo para purgar a mora? O mesmo prazo para contestar, 15 dias. E qual é o valor que o réu deve depositar? Aqui nós vamos, meus amigos, para o artigo 62 da Lei de Locações, porque é o dispositivo que ele é o dispositivo mencionado aqui pelo parágrafo 3º do artigo 59. Qual a dívida que deve ser paga? Essa aqui, ó. Nas ações de despejo fundada na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação, de aluguel provisório, de diferenças de aluguéis ou somente de quaisquer dos acessórios da locação, observar-se-á o seguinte. Inciso 2. O locatário e o fiador, então não é só o locatário ou o fiador, qualquer um dos dois, locatário e o fiador, poderão evitar a rescisão da locação, efetuando no prazo de 15 dias, contado da citação, o pagamento do débito atualizado, independentemente de cálculo e mediante depósito judicial. Então, se você for advogar para o réu, o que você deve fazer? Nesse prazo de 15 dias, você vai promover um depósito judicial para pagar essa dívida e juntar o comprovante no processo. Professor, ele diz, independentemente de cálculo. Esse cálculo é independentemente de o juiz elaborar o cálculo ou de o autor elaborar o cálculo. Sugiro que você, como advogada ou advogado do réu, faça uma planilha de cálculo para mostrar para o juiz, para provar que o seu depósito está correto.
Olha, juiz, são 3 aluguéis e uma taxa condominial. Juros de mora, correção monetária, valor atualizado é esse. O depósito foi feito, aqui está o comprovante. Vale a pena você fazer essa tabelinha, tá? Essa planilha simples. Só que nesse pagamento você vai incluir o quê? Aqui consta tudo o que deve ser incluído nesse pagamento. Aluguéis e acessórios da locação que vencerem até a sua efetivação. Você não vai pagar só aquilo que venceu até a data da propositura da ação de despejo. Tudo que venceu até a data do depósito. Então, se a ação de despejo foi proposta em janeiro e você promoveu o depósito em abril, porque demorou para ser citado, você tem que considerar os meses que se venceram no curso do processo também, e se eventualmente seu cliente não pagou, tá? Aluguéis e acessórios da locação que vencerem até a sua efetivação, as multas ou penalidades contratuais, quando exigíveis, os juros de mora, as custas e os honorários do advogado do locador fixados em 10% sobre o montante devido, se do contrato não constar disposição diversa. Se no contrato constar lá que os honorários serão de 20%, em caso de ação de despejo, inclusive para a purgação da mora, você vai ter que colocar. Então olha a dica, para você que vai celebrar um contrato de locação, já insira essa cláusula. Honorários de 20% e já deixe bem especificado isso. Honorários de 20%, especialmente ou inclusive em caso de purgação da mora. Veja que bacana, porque daí você, se for a locadora, você já vai dizer o seguinte para o juiz: olha, o depósito foi insuficiente porque ele pagou apenas 10% e o contrato prevê expressamente percentual de 20%, inclusive para fins de purgação da mora. Então ele precisa complementar esse pagamento.